Sim. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião da Comissão de Educação, hoje com a pauta de prestação de conta da Secretaria de Educação, representada aqui para a sua secretária Juliana, a qual já convido para estar presente compondo a mesa conosco. Também convido os demais vereadores da comissão aqui presentes, vereador professor Juscelino, e também queria, a oportunidade, convidar o vereador Pedro Tres, que está sempre presente, embora não seja da comissão, mas que poderia também estar conosco aqui. E vou convidar também o representante do sindicato que está aqui, o Marcelo. Cadê o Marcelo? Marcelo está onde? Marcelo, por favor, compor a mesa conosco também. A Ana Paula está a caminho, está numa agenda externa, mas também a professora Ana Paula está a caminho. Então, já vamos iniciar, já oferecendo, franqueando a palavra para a secretária, para que ela possa fazer o uso da tribuna e fazer a sua prestação de contas. Antes, já vou aproveitar a oportunidade para parabenizar a secretária pelo trabalho, pelos bons números que tem apresentado. Sabe que isso é muito claro para todos. Sou admirador da gestão da senhora, de toda a sua equipe técnica, que foi formada por bons profissionais. E eu fico muito feliz porque a gente sabe que a educação e a leitura são pontos fundamentais para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais pacífica e preparada. E eu tenho certeza que você ainda vai ter muito a entregar para o município de Vitória e a gente tem avançado muito nesse segmento da educação e eu fico muito feliz de poder ser presidente da Comissão de Educação no momento em que a educação realmente vem crescendo ano após ano, com resultados significativos, importantes, né, no ranking nacional. E a felicidade de hoje nós temos aqui, né, a certeza de que nos próximos dias, se Deus quiser, a prefeita Cris Samoreni estará lançando conosco o cartão de estudante eleitor. Tenho certeza que a secretária estará anunciando aqui um projeto de nossa autoria, construído em muitas mãos, com auxílio técnico da secretaria. A gente vai fazer essa entrega importante que vai intensificar ainda mais a política pública de incentivo à leitura. Na verdade, é um modelo que certamente será como o aparelho livre foi para a educação, que também a senhora participou, para a saúde, desculpe, mas ela acaba integrando com a educação, porque nós atendemos as crianças que estão na rede municipal, e foi um projeto que ganhou repercussão nacional e hoje está no Congresso para virar uma política pública do SUS, e eu tenho certeza que esse projeto do cartão de estudante eleitor é outro projeto que Deus me iluminou para que a gente pudesse construir essa política. Eu tenho certeza que será também de exemplo nacional. E a gente irá colocar aqui em Vitória, na prática, um projeto de fato que incentiva, não só um projeto conceitual como outros tantos que nós já temos, inclusive de minha autoria também nessa casa, mas esse é um projeto prático porque a gente financia essa prática da leitura. Então, se Deus quiser, e parabéns, agradeço imensamente, porque desde o primeiro momento você foi um entusiasta junto comigo desse projeto, abraçou com muito carinho, muito amor, lutou até o último minuto para que ele se tornasse uma realidade, e se Deus quiser, esse parto sai ainda nos próximos dias, para que a gente possa comemorar e dar um passo significativo para o fortalecimento da educação, mas acima de tudo, do incentivo à leitura na cidade de Vitória. Por favor, a palavra está com a senhora. A senhora tem todo o tempo do mundo. Presidente, licença. Eu só quero justificar, presidente iluminado, que eu vou ficar aqui da bancada assistindo, prestando muita atenção no que a secretária vai apresentar, então daqui eu consigo enxergar melhor, então justificando por não estar na mesa. Mas depois eu subo. Tá ótimo. Beleza? Obrigado, vereador Juscelino, que eu agradeço. Então, a palavra à professora e secretária de Educação de Vitória, Juliana. Boa tarde a todos. Primeiro, queria cumprimentar aí todos os trabalhadores da secretaria que estão aqui. Acho que essa prestação de contas é sempre um motivo para a gente celebrar também, apresentar os dados, apresentar para quem está em casa, para os nossos diretores, para os nossos profissionais da educação que estão na escola. A gente sabe que a prestação de contas é um momento gravado, então é um momento que a gente tem muita honra de participar e de vir aqui trazer esse esclarecimento para toda a comunidade. Queria trazer, nesse primeiro momento, quebrar um pouco o protocolo. É a primeira prestação desse ano, e a gente teve nos atravessando a tragédia em relação à morte da comandante Daisy.
E eu queria começar esse momento pedindo para que a gente parasse aí alguns segundos aqui, né, um minutinho, para que a gente, de fato, preste uma homenagem em solidariedade a ela, mas também reafirmando o compromisso sobre as mulheres. Mulheres que enfrentam violência institucional, violência psicológica, violências em bares, ataques de ex-companheiros, e a gente precisa ter isso como uma luta coletiva. Para além de partido, para além de qualquer polêmica, a gente precisa ter a defesa do enfrentamento real ao feminicídio e contra o combate a qualquer violência a todas as mulheres que passam por isso diariamente. Então, em nome da Deise, que deixa e me atinge profundamente como mulher, como secretária de Educação, porque perdemos alguém que combatia diariamente com a gente, mas principalmente como cidadã de um país que precisa ser mais justo e melhor para as nossas meninas que estão nas nossas escolas. Então, acredito muito na educação como transformação e a gente sabe que essa tem que ser uma luta de todo mundo. Então, eu queria pedir aí que a gente fizesse esse 1 minutinho quebrando o protocolo aqui no início, por favor. Muito obrigada. E vamos começar, então, a prestação. Pode colocar ali, por favor. Ele está... A gente começa aqui apresentando, são 106 unidades de ensino, hoje 50 escolas em tempo integral, uma conquista histórica aí do nosso município. E além das nossas unidades de ensino, que atendem desde bebês, a partir de 6 meses, até a idade que quiser, a gente tem educação de jovens e adultos aí de portas abertas. A nossa estudante hoje mais experiente tem 93 anos. A gente tem também os espaços não formais. Então, temos as praças de ciência, né, o planetário, 5 espaços não formais para que a gente consiga aí consolidar e levar a ciência, a educação e a cultura para todos os territórios da nossa cidade. Pode passar? Tivemos a ampliação do tempo integral, isso aqui é um fato histórico, né? Esse ano estamos com 50 escolas em tempo integral, são mais de 12 mil vagas. Essa é uma luta que a gente tem muito carinho, muito respeito, porque as famílias sabem o que acontece dentro de cada escola. O currículo, para quem já é da docência, sabe que é enorme. Se o país não tivesse desigualdade, ainda assim seria muito difícil conseguir cumprir tudo que preconiza a legislação, tudo que traz a Base Nacional Curricular Comum. E quando a gente amplia o tempo das crianças na escola, um tempo pensado, um tempo com qualidade, um tempo que valoriza o protagonismo, um projeto de vida, isso de fato transforma e consegue dar aos profissionais condição de executar um trabalho primoroso conforme a gente tem executado. Então, aqui já temos aí 50 escolas em tempo integral. Pode passar? Esses são os principais números de Vitória, e aí a gente tem... Aqui ainda está como 2024, porque é dado do PNAD, então é o último dado que foi apresentado. Mas nós trabalhamos com 72% de atendimento das crianças que estão na creche, de 0 a 3 anos. É uma média muito maior que o Brasil, que está com 41%, e maior também que as capitais, que está com 39%. Quando a gente vai para um dado interno, a gente atende a 92% da demanda manifesta. Ou seja, todas as famílias que procuram a rede, a gente consegue atender. Hoje nós temos vagas e zeramos a fila de creche, então nós temos vagas desde bebê até educação de jovens e adultos. O que acontece é que, às vezes, a mãe precisa de uma rede de apoio e precisa da escola próxima, a escola que ela escolhe. Então, de fato, eu vou ter sempre uma lista de transferência, uma lista de procura, que é no lugar que a mãe deseja, a gente compreende isso, e isso a gente trabalha para melhorar. Na pré-escola, embora seja lei a partir de 4 anos, o Brasil ainda atende só 95% das crianças, e Vitória atende 100% delas. Atendemos hoje 40 mil estudantes, 40.641,
temos a menor distorção idade-série entre as capitais, tanto no ensino fundamental 1 quanto no 2, e muitos motivos para celebrar quando a gente fala aqui de alfabetização, de IDEB, mas eu vou deixar esses dados mais para frente, só trouxe aqui porque esse dado fica público, então vocês podem observar que é maior do que a média das capitais, seja no Fundamental 1 ou 2. Pode ir? Na educação especial, esse é um desafio, e aí a gente precisa olhar para ele com muita seriedade mesmo. Os dados das crianças, hoje nós temos 2.858 crianças, e aqui tem quais são as especificidades de cada um. Quando você soma, não vai dar os 2.800, porque eu tenho crianças com mais de uma deficiência. Então, assim, a gente tem 2.800 crianças, mas a gente tem dentro dela todas essas necessidades especiais. E eu queria chamar a atenção aqui para o autismo. Nós temos hoje na rede 1.633 crianças com autismo. Pode passar? Como a gente trabalha uma gestão de evidência, eu trouxe isso, gostaria muito que vocês conseguissem prestar atenção aqui. Esse é um dado Brasil, conforme o último censo. Essa é a curva da educação especial. O Brasil saiu de 2021 de 1.350.000 crianças para 2.076.000 crianças com deficiência. Isso nos permite pensar e refletir os desafios da educação. Não está simples a sala de aula, mas a gente acredita que o lugar de todas as crianças, conforme está na Constituição, é dentro da escola regular. Por isso, a gente discorda de qualquer fala que traga evidências contrárias, que tragam que aquilo não é lugar da criança, que a gente tem que trazer segregação, separação, porque não é isso que a gente acredita. A gente reconhece o desafio, mas entende que o Brasil está discutindo sobre isso, e pode passar um, quando a gente observa, essa curva se acentua muito mais quando a gente olha na creche. E isso tem a ver com a pandemia, isso tem a ver com excesso de tela, isso tem a ver com novas configurações familiares, para além de laudos precoces, de tratamentos, né, que hoje conseguem estar olhando para isso. Pode ir. Esse também é na pré-escola, crianças de 4 e 5, e o próximo, anos iniciais e anos finais. Pode ir. Percebam que nos anos finais a curva é normal ali do gráfico, né? Ela vem trazendo algo que já era previsto. Nos outros anos não, que a gente tem uma curva muito acentuada. Pode passar? Quando você vem aí para autismo, e por isso que eu pedi para que vocês olhassem, vereador Leonardo, olha essa tela, que interessante. De 2015 a 2024, o autista saiu de 5,6% dos 2.050.000, né, que eu falei que a gente tem, para 44%. Essa é uma evidência que a gente precisa pensar sobre. Se nós temos esse dado, e a gente sabe que hoje, por exemplo, o TOD, que é um desafio muito grande, que é o transtorno opositor, ele, de fato, não é considerado educação inclusiva. Então, muitos médicos associam ao autismo, ao TOD, para que ele tenha acesso aos benefícios e aos tratamentos e ao direito dele. Então, quando a gente olha para isso e você soma a deficiência intelectual com o autismo, a gente está falando de quase a integralidade dos alunos da educação especial. E por que eu trago isso para vocês? Eu sei que hoje em Vitória é uma dor a educação especial. E é um tema que a gente se debruça todos os dias. E se debruça junto com os gigantes do Brasil inteiro, pensando as melhores soluções. Porque a gente acredita que a criança é na escola, que ela precisa aprender. Então, eu não quero corpo contido, eu não quero gente ali para ela pintar folhinha. A gente acredita na aprendizagem e na garantia do direito dela. Pode ir. Fizemos recentemente uma nomeação de 100 novos cargos para a educação especial. Obviamente, a gente traz aqui uma cautela e um cuidado nessas nomeações. É importante lembrar que em 475 anos de história da Prefeitura de Vitória, o cargo da educação especial foi criado na nossa gestão, diferentemente de outros municípios. Então, nós criamos o cargo, nós fizemos concurso, nós nomeamos uma leva, e essa é uma segunda leva de professores efetivos para a educação especial. Pode seguir? No total da nossa gestão, de 2021 até agora, foram nomeados 874 professores. E eu entendo e respeito a quem está esperando, porque fica na pressão do chama mais, mas a gente tem que ter responsabilidade sobre o que chama. E quando algumas pessoas trazem comparativos levianos, trazendo de outras secretarias, é preciso estudar os números. Vitória tem cargo que não cabe mais efetivo. Quando a gente vai, por exemplo, para professor de história, professor de geografia, a gente já tem um número excedente. Por quê? Nos 10 últimos anos, Vitória perdeu 10.000 matrículas. Significa que essas crianças saíram e trocaram Vitória por outro lugar? Não, é que elas não estão nascendo em Vitória. A gente tem aí, por umas questões de moradia, por outras questões, pessoas que migraram para a Serra, que migraram para Vila Velha,
e hoje a gente tem uma redução de matrícula em Vitória, e isso é acompanhado estatisticamente. Pode seguir? Aqui, nós, para além da questão da nomeação do concurso, do efetivo, a gente tem também a formação continuada. Esse é o maior investimento que Vitória pode fazer. Foi na nossa gestão que formação continuada voltou a ser no horário de trabalho, como um direito do servidor, como uma garantia. E é neste horário de trabalho que 1/3 do trabalhador tem para que a gente pense, planeje, converse e estude sobre esses indicativos. Quando a gente está falando de um censo escolar que triplicou o número da educação especial, a gente está falando que não tem solução simplista para problema complexo. E a gente precisa cuidar melhor das nossas crianças em todas as escolas. Mas também, cuidar da educação especial, cuidar das 106 unidades, é cuidar da infraestrutura. E aí, eu lembro a vocês que nós chegamos aqui, tinham 7 obras paradas há mais de 15 anos. Queria relembrar esse dado. 7 escolas abandonadas há mais de 15 anos. E dessas 7, nós entregamos 9. Porque nós entregamos 7 e entregamos o Cida Barreto e o Padre Guido, que eram escolas que as crianças estavam em ambiente inapropriado, no centro de celebração, tendo aula no centro de celebração e não tinha nada previsto de construção ou de uma nova escola. Era um improviso que ia ficar por muito tempo lá. Então, nós trouxemos. Essas escolas foram entregues na nossa gestão. Então, relembrando aqui a criação do Cida e do Padre Guido, a entrega do Rubens José em Jardim Camburi, o Jaci em Taubazeiro, o Paulo Freire em Anguetá, o Paulo Roberto em São Benedito, pode passar, o Ronaldo Soares em Resistência, Sebastião Perovano em Goiabeiras e o Geisla, que foi a nossa última entrega esse ano, que funciona lá em Conquista, ali, Nova Palestina, Grande Nova Palestina ali, em São Pedro. E temos 2 escolas ainda que estão em construção, né, dado toda a complexidade de terreno, de pedra e o andamento da obra que está tocando, que é o São Vicente e o Irmã Jacinta, que, se Deus permitir, nós vamos entregar no próximo ano. Pode passar? Com isso, Vitória é a única capital sem nenhuma obra parada na educação. E isso precisa ser enxergado como capacidade de investimento, competência técnica. E aí eu agradeço muito ao subsecretário Tiago, a toda a equipe da Gamo, a CEMOB, que faz um trabalho articulado, porque nós temos hoje 50 grandes obras que foram feitas. Além dessas aqui, a gente fez grandes obras, e sim com criança dentro, com uma metodologia, com cuidado, porque Vitória não fazia obra exatamente porque não tinha para onde levar a criança. Então, a gente precisa pensar quais são as escolhas. É fazer ou não fazer? Ou fazer com responsabilidade, entendendo que ela vai causar ali alguma complicação, ela traz, sim, gargalos, nunca falei que era simples, entro nas escolas, faço planejamento com as escolas, mas a gente tem avançado e hoje Vitória pode se orgulhar de ter uma infraestrutura que deixa qualquer estado, qualquer município, assim, boa com a quantidade, com a qualidade das nossas entregas. Pode ir. A execução orçamentária, a gente tem do Fundeb, a legislação ela fala que 70% tem que ser para o salário do trabalhador e 30% para as outras atividades. Hoje, Vitória já investe mais de 100% no Fundeb. A gente já tem um investimento muito robusto, e aí a gente tem que olhar para a quantidade de professores. Vitória é das cidades que tem o menor número de estudantes em sala de aula e maior quantidade de pedagogos, coordenadores. Vitória trabalha com professores especialistas de educação física, de arte, desde 6 meses de idade, e a gente tem isso como um princípio. Só que a gente sabe que outros municípios muitas vezes trabalham com professor regente, que a lei permite até o 5º ano. É o regente que dá aula de educação física, de arte, e ele poderia dar. Não é o caso de Vitória, que a gente faz esse investimento robusto desde bebezinho. Tivemos aí uma participação de 0,32% do governo do Estado, dentro dos nossos investimentos. A maior parte é com recurso próprio e 6% da União. Pode passar? Aqui é detalhado o que foi liquidado nesse período, então essa nossa prestação de conta ela é sempre referente a 4 meses. Então aqui tem todos os valores que foram liquidados. Pode passar? E os repasses para o Conselho de Escola. Só neste ano, Vitória já repassou 20 milhões para o Conselho de Escola. E os diretores estão trabalhando muito bem. Eu queria agradecer a cada diretor escolar. Lembrar que a gente está em processo de escolha, vai ter eleição dia 19 de maio. Né? As comunidades poderão fazer essa consulta pública
para que, de fato, a gente tenha sempre um diretor ativo, participativo, focado na aprendizagem das nossas crianças, mas que também saiba da sua responsabilidade do cuidado com o prédio público. Porque aqui, quando a gente fala de 20 milhões para conselho de escola, é muito mais do que a média que era repassada. Vitória repassava 11 milhões em média ano. Nós repassamos por ano 50 milhões e 20 já foi esse ano. Então, é a responsabilidade e o cuidado com cada cantinho da nossa escola. Confiança e autonomia. Pode passar? Em relação à parte elétrica, eu sempre trago aqui que a parte fácil é comprar ar-condicionado, e, de fato, isso é simples, é fácil de fazer, mas a gente está cuidando da subestação, trocando toda a infraestrutura elétrica, para que as nossas crianças não estejam em perigo, porque estamos falando aqui de escolas que a gente instala 70 aparelhos de ar-condicionado. Então, quando a gente faz isso, é preciso você mudar a capacidade da carga recebida. Então, em Vitória, ali de laranja, eram as escolas que estavam climatizadas quando nós chegamos. Quando nós chegamos, nós tínhamos 9 escolas climatizadas. Hoje, já estão climatizadas, funcionando, diferente do que certas pessoas trazem, que vão em visita à obra que está em andamento e falam que liga ou não liga. A gente está dizendo aqui que escolas funcionando, nós temos 54. Mas temos, sim, 15 obras. Ainda bem que temos 15 obras que estão acontecendo. E temos, então, esse total aí na nossa gestão circulando. Pode ir? E quais são, então, os resultados de tudo isso? Para que a gente fala na prestação de conta de todos os investimentos? Pode passar. Vitória recebeu o selo ouro em alfabetização pelo 2º ano consecutivo. É um reconhecimento do governo federal, uma política pública de incentivo para a alfabetização das crianças no 2º ano. Vitória está entre as 4 capitais que recebeu o VAAR. E esse ano nós vamos receber 28 milhões de VAAR. É um dinheiro muito importante para o nosso município que Vitória não recebia e que a gente tem recebido ano após ano. E esse aqui é importante porque um dos critérios que exclui as cidades é a redução da desigualdade territorial e racial. É a diferença na aprendizagem entre brancos e pretos, pardos e indígenas. E Vitória está entre as 4 capitais e os 11 municípios do Espírito Santo, apenas 11, que receberam por ter batido essa meta, por ter conseguido reduzir essa desigualdade. E vou trazer para vocês ainda à frente um pouquinho mais sobre a nossa redução. Tivemos 284 aprovados no Instituto Federal, 2º ano consecutivo com aprovação em todas as regiões. Então, aqui não tem maquiagem, não tem um território que é cuidado e os outros abandonados. A gente está falando que nós tivemos aprovação em todos os territórios. E isso é muito significativo. Temos reconhecido a qualidade de alimentação escolar pelo PNAE, que é do governo federal também. A educação de jovens e adultos com 2 escolas exclusivas. Nós somos os únicos municípios, o único município, pelo menos que eu conheço, que tem essa metodologia. E o maior atendimento em creche aí de 0 a 3 anos. Pode passar? Aqui são os nossos dados ainda do IDEB passado, porque o IDEB desse ano não foi divulgado ainda. Deve sair em junho, é o governo federal que divulga. Mas a gente teve um crescimento, aí, uma estagnação que eu gostaria de lembrar aos senhores. Nós tínhamos 5,6 desde 2015, professor Jocelino. 2015, 17, né, 21. Já era eu ali em 21. Eu fiquei aborrecida porque a gente não tinha mudado o número. E no dia seguinte eu recebi um monte de parabenização. Eu falei, uai, gente, mas a gente não cresceu, por que a gente está recebendo elogio? Porque fomos as únicas entre as 6 capitais que não caíram. Porque nós tivemos a pandemia que nos atravessou aqui. E nesse período da pandemia, lembra, professora Ana Paula, que falaram que a gente ia ficar 10 anos para recuperar o gargalo da pandemia? Vitória não só recuperou, como teve a maior série histórica. E isso é mérito dos nossos professores, a quem eu agradeço, que diuturnamente trabalham nas nossas salas de aula, junto com a nossa equipe aí de assessoria, liderada pela Subluana. E aqui nos anos finais também, de 4,6 para 5. Pode passar? Conquista nas Olimpíadas. Vitória, no ano que eu cheguei, tinha 26 Olimpíadas conquistadas em 2019. Pode ser que tinha mais, mas ela não computava isso, não achava importante. E a gente acha, e todos os nossos estudantes, os 1.273 que receberam no ano passado, isso é só do ano passado, vereador Leonardo, que eu sei que você gosta disso. Olha só ano passado, 1.273. Tivemos estudantes aqui que pela primeira vez andaram de avião para competir uma Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Empreendedorismo, e isso é muito significativo para a gente. Pode passar?
Aqui eu já falei que é a nossa aprovação do IFES. Conquistamos, então, o primeiro lugar na região sudeste da criança alfabetizada e o terceiro lugar nacional. Mas eu queria chamar a atenção para esse gráfico aí, feito pelo Fabrício, com muito ouro, porque Vitória é selo ouro em alfabetização. Em 2021, apenas 28% das nossas crianças estavam lendo no segundo ano, o que é inadmissível, é criminal, é problemático quando a gente pensa nisso, porque a gente está falando de exclusão. A gente está falando de uma criança que não teve o direito garantido, que é o direito a estar alfabetizada. E em 2025, nós atingimos 79,24%. O que significa que a cada 10 crianças, em 2021, menos de 3 estavam lendo. E agora, a cada 10 crianças, quase 8 estão lendo. Isso muda o mundo, sabe por quê? Não dá para ser maquiado. Isso tem que ser real em todas as escolas. Você não chega a um resultado desse de rede se o trabalho não estiver acontecendo em cada território. Pode passar? E aí eu faço uma observação aqui. Nós ficamos em terceiro lugar nacional, sendo que o primeiro lugar, na edição do ano passado, o primeiro lugar era Fortaleza. E Fortaleza tem um histórico na alfabetização. Teresina também, quem estuda educação, sabe que Teresina foi reconhecida por anos e anos como primeiro lugar nos anos iniciais. E nós ficamos, gente, esse ano em terceiro lugar, por menos de 1,5 ponto de diferença. E, estatisticamente, se a gente arredondasse, você tem praticamente um pódio, todo mundo junto. Vitória, que vergonhosamente ocupava a 12ª posição entre as capitais, hoje está em terceiro lugar entre as capitais, aí com 79,24. Pode passar? Volta um só para relembrar que é acima da média do Espírito Santo, que é... O Brasil ficou com 66%, o Espírito Santo com 77%, teve um avanço muito significativo também, e Vitória, então, aí com 79,24%. Pode passar? E quando eu falo de equidade, pode ir. Olha esse gráfico, que é o governo do Estado que me dá, tá? Porque a gente traz evidências externas, porque eu acho que elas são de uma credibilidade que todo mundo pode questionar e ir lá bater na porta. O Espírito Santo tem reconhecido Vitória, inclusive nos deu plaquinha de reconhecimento, nos chamou, nos apresentou lá, como um dos maiores cases em relação à alfabetização do nosso Estado. Vitória, esse indicador é calculado pelo governo do Espírito Santo a partir do PAEBS, e ele traz aqui que, desde que a gente assumiu, nós crescemos 62% no segundo aninho e 57% no quinto ano. Esse é um indicador que mede não só a fluência, não só a matemática, a língua portuguesa, mas mede também a equidade. E é isso que transforma. Então, podem observar, a gente trouxe uma série histórica desde 2014, Vitória está na maior série histórica. Então, contra dados não há argumento. Podem falar muito que é um ano difícil esse ano sobreviver é difícil. Vão procurar. Mas eu sonho em ver, João Flávio, um dia, Pedro Trés, que, de fato, a educação seja suprapartidária. Eu sonho em ver um dia um país que celebre um resultado que seja das nossas crianças. Sabe por quê? Isso aqui é o que transforma a vida. Eu vou passar, eu tenho certeza que eu estou passagem. Eu, vereador, prefeito, a gente está aqui por um tempo. E eu vou andar de cabeça erguida toda vez que eu sair daqui, sabendo que eu contribuí para a Vitória. Vitória estava estagnada. Vitória não sabia ensinar pobre. Porque quando a gente olha os resultados, em determinada parte da cidade, já tinha um IDEB muito alto. Só que as pessoas saíam lá de São Pedro, vereadora Magra, para pedir vaga em outro bairro. E isso não acontece mais. Quando a gente pega nosso indicador de matrícula, as pessoas saíram, elas pagavam passagem com bolso, porque elas queriam o melhor para o filho delas. E hoje elas olham na esquina de casa e reconhecem que em todas as escolas de Vitória tem qualidade. E isso não tem preço. Pode ir. Pode passar? Aqui, para a gente olhar, eu gostaria muito que vocês olhassem, fotografassem essa tela. Olha que maravilha quando a gente pega o governo do Estado, Alfa, que deu, tá? O nosso resultado de alfabetização. 2022, não tínhamos nenhuma escola no verde escuro. Percebam, não tínhamos escola que realmente estavam avançada na aprendizagem. E a amarelinha quem está no básico. E o básico é muito, muito pouco. O básico é insuficiente para uma criança. 2023, a gente já começou a ter um salto significativo, onde aparecem os proficientes, mas a gente ainda tem um número ali de escola no básico. 2024, a gente aumenta novamente, reduz novamente aqui o abaixo do básico, e 2025, o resultado fresquinho
a gente continua avançando. Temos uma escola aí que ficou no básico, que era o Paulo Roberto. Uma escola que esperou por 40 anos para ter um prédio novo. Uma escola que as crianças faziam educação física competindo com bala. Uma escola que não tinha quadra e que hoje elas têm um mega prédio para chamar de delas em tempo integral. Então, eu tenho certeza que essa marca aí de ser a última escola do nosso ranqueamento não se repetirá nesse próximo ano. Pode ir? Estou fechando aqui, caminhando para o encerramento, mas trazer para vocês esse dado aqui do segundo ano. 2022, só 16% das nossas crianças do segundo ano entraram lendo. E aí, a gente terminou o ano com 44%. A escola fez um trabalho? Claro que fez, saiu de 16% para 44%. Só que se fosse filho seu e tivesse dentro dos 60, que ainda não foram alfabetizados, você estava feliz? A gente não trabalha aqui só com afeto, não. A gente trabalha com muito afeto, mas com muita responsabilidade no compromisso que a gente tem de cada criança. Porque os pais estão sobrevivendo. O pai sai de casa às 5 horas da manhã e volta às 8 horas da noite. E, enquanto isso, essa criança está na escola. E a escola tem uma função social. E é nessa função social que a gente precisa ver aqui. Vitória, em 2022, só entregava 44% de criança lendo no segundo ano. E em 2025, quando a gente termina esse gráfico, observem só, a gente começou com 45%. A gente começou 2026 com 48%. E a gente entregou, ano passado, 82,3% das nossas crianças lendo. Percebam que hoje entra no segundo ano crianças muito melhor alfabetizadas do que elas eram entregues ao final do segundo ano de 2022. Então, trazer esse reconhecimento a todos os nossos professores alfabetizadores, a toda a nossa equipe, mais uma vez, de formação, aliás, a todas as equipes, porque estou vendo aqui Mariana, Rafael, outros setores, né, de alimentação ou de GGE, mas a gente fala que em Vitória todos os nossos setores trabalham para a garantia do direito das nossas crianças. Então, esse aqui é um resultado que não é do pedagógico. Esse aqui é um resultado da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, a qual todos nós estamos fazendo parte e a gente tem muito orgulho de estar nela. Pode ir. Obrigada. E aqui, João Flávio, 2022, quinto ano. Os meninos com 11 anos, só 65% está valendo. Sabe o que acontece com um menino de quinto ano que não aprende a ler? Ele vai arranjar outro jeito de ser destaque. Ele vai ser destaque pela bagunça, ele vai procurar outros caminhos, ele vai para um caminho paralelo que não é o que a gente quer. Ele já tem consciência que ele não sabe, a autoestima dele fica lá no pé. Ele é um menino de 11 anos que não consegue ler. E ele já tem consciência disso. E agora, em 2025, nós entregamos 93% dos nossos alunos do quinto ano lendo. Então, isso aqui, gente, é a marca de desigualdade territorial que a gente combate tanto. E é por isso que eu gostaria muito de sair daqui com compromisso público, que as pessoas não só verbalizassem isso, mas que na ação tivessem um compromisso suprapartidário com a educação. Porque se essa não for uma causa de todo mundo, não vai ter jeito, não dá para fazer sozinha. A educação sempre foi uma construção coletiva. E eu falo como professora, que há mais de 20 anos passei por todos os partidos, que entra secretário de um, sai secretário de outro, entra prefeito de um, e a gente que é efetivo, a gente permanece nos lugares. Só que a gente reconhece quando as políticas públicas elas estão, de fato, trazendo resultado. Com escola limpa, com escola bem cuidada, com escola com infraestrutura, com climatização, com aprendizagem. Então, certamente tem coisas para avançar em Vitória, e eu não tenho dúvida disso, e nunca fugi de um dia de trabalho, pelo contrário, a minha equipe sabe que a gente está sempre aqui pensando em como melhorar. E eu estou disposta a ouvir propostas, a dialogar, para que a gente, de fato, construa. Agora, é muito simples chegar e fingir que nada disso acontece e apontar dedos em narrativas confusas. Pode ir, por favor? E aqui, eu queria trazer isso como último slide para a gente pensar. Vitória ampliou 8,8 na redução da desigualdade entre brancos, pretos, pardos e indígenas. E um estudo matemático, vai ser divulgado em junho, eles buscaram as 5 mil e poucos municípios, quem recebeu VAA e quem, de fato, aumentou a aprendizagem. Por quê? Eles viram que em algumas cidades, ela reduz essa diferença, diminuindo a desigualdade e a aprendizagem do branco. Você diminui a desigualdade, mas você não ampliou o conhecimento. Então, eles fizeram um estudo matemático, sem conhecer a gente, para tentar identificar quais municípios
que ampliaram a aprendizagem, reduzindo desigualdade. E vai ser lançado em junho, porque eles nos procuraram para contar boas novas. Eu vou contar aqui em primeira mão para a nossa equipe, que nem a equipe sabe, a reunião foi sexta-feira. Dos 5.000 municípios, apenas 14 municípios brasileiros, de fato, estão reduzindo a desigualdade territorial. E Vitória é o primeiro na maior redução. Isso aqui não é mimimi, isso aqui não é balela, isso aqui é trabalho sério, isso aqui é trabalho todos os dias, olhando para as pessoas e fortalecendo as políticas públicas que a gente precisa fortalecer. Pode passar? Além disso, a gente teve uma redução muito grande em relação aos não declarados. Isso é um trabalho coordenado pela CEAFRO, pela CERE, comissões que estão aí em Vitória há muitos anos combatendo toda essa prática de racismo, de injúrias raciais e de problemas que as nossas crianças ainda enfrentam e que precisam deixar de enfrentar num país que também precisa se unir com essa pauta. Vitória recebeu do governo federal o selo Petronilha. Então, fomos aí um dos poucos municípios, salvo engano, não tenho certeza, mas do município do Espírito Santo, acho que 8 municípios só receberam. Né? Se alguém puder confirmar, mas acho que foram só 8 que receberam e Vitória está dentro. Pode ir? Com isso, com o Educar para a Vitória, a gente reforça aqui o nosso compromisso com a primeira infância. Estamos com a Urban 95, trabalhando com as nossas crianças Família Mais, um projeto trabalhando a parentalidade dos nossos bebês, fortalecendo as famílias, trazendo para junto e trazendo uma sociedade que, de fato, olhe para isso. Pode seguir? Acho que a gente finaliza aí. Faltou só o obrigado que tinha. Ah, tem um obrigado. Queria, mais uma vez, agradecer a cada um dos servidores da SEMI, a Secretaria Municipal, dizer que nós estamos juntos nessa luta pela garantia de direito, para que as nossas crianças não padeçam em nenhuma escola, para que, de fato, a gente traga isso como um compromisso. Agradecer a todos os vereadores, a essa Casa de Leis, a quem eu respeito muito, e a gente, de fato, acredita que pode construir uma sociedade mais justa. Porque a educação, gente, ela não é um caminho de transformação, não. Ela é o único caminho. E ela não é simples de ser feita. Só quem já esteve numa sala de aula, só quem já foi um diretor escolar, só quem de fato sabe o que é, sabe o quão difícil é fazer. Por isso, não venham prometendo soluções simples para problemas complexos. Vitória tem dado exemplo para o Brasil todo. E eu me sinto muito orgulhosa de estar secretária, liderando esse movimento, com as pessoas olhando para a Vitória, olhando para a garantia de direito e, sobretudo, sendo reconhecida por Vitória hoje cuidar de todas as crianças em todos os territórios. Muito obrigada. Parabéns, secretária, pela explanação. Comprova exatamente aquilo que eu falei na introdução, os bons resultados que a secretaria tem trazido, né? E também destaco, sou muito simpático também a política de alimentação escolar, que vocês também, né, dão um exemplo aí. Quero reforçar aqui o nome da Jaqueline Bressana, que desenvolve um belíssimo trabalho lá também, toda a sua equipe. Já vi aqui que tem uma nutricionista aqui também presente. Isso é muito importante, porque a gente sabe que essa alimentação também ela é fundamental para que os alunos possam se desenvolver. E durante muito tempo não foi uma realidade no município de Vitória a gente ter essas crianças bem alimentadas, né, com as devidas refeições diárias, para que pudesse desenvolver a parte intelectual. Então, parabenizo muito. Eu fico muito feliz quando vejo esses altos índices de alfabetização, de leitura, a gente pontuando bem no ranking nacional. Isso nos enche de orgulho. Eu fico muito feliz porque a gente sabe, estava conversando aqui agora, eu, o vereador Pedro Tresse, do desafio que é assumir uma Secretaria de Educação em qualquer cidade, mas numa capital que tem uma excelência, que tem uma exigência muito grande e muito complexa, né, na sua geografia, realmente um desafio muito grande e você, graças a Deus, tem atuado de forma brilhante. Aí destaco toda a sua equipe, também quero ressaltar aqui a presença aqui das subsecretárias Fabiola, né, da Luana, do Trajano e do Tiago, que cuida de toda a infraestrutura, porque é algo também que elevou muito o nível, né, nossa cidade, a infraestrutura das escolas. A exemplo do que eu vejo lá hoje em Fradinha, José Auro Bom Jardim, que era uma escola antes dessa gestão, passou a ser uma outra escola após. Hoje é tempo integral,
a qual é uma política que eu defendo também. Graças a Deus levamos para a nossa região as 2 escolas que lá estão, de Cutuquara a uma creche e em Fradinhos a escola, José Auro Jardim, que hoje é tempo integral, mas a infraestrutura foi construída ali. Hoje com acessibilidade, elevador, quadra coberta, isso realmente enche de orgulho a comunidade, aumenta o pertencimento e, sem dúvida nenhuma, auxilia também na prática esportiva, que é outro viés importante também, porque você educa, você faz com que os alunos aprendam a trabalhar em equipe, também despertar esse sentimento de competição, que isso é saudável, nós precisamos ter isso, né? O ser humano sempre está buscando o espaço ao sol, sempre buscando, competindo, e o esporte dá essa energia da competitividade, também do trabalho em equipe. Então, parabéns. Obviamente, os vereadores da comissão devem querer fazer alguma pergunta ou não. Deseja? Eu vou criar uma metodologia, até porque nós temos aqui são 15h05, né? Vamos precisar do plenário daqui a pouco para uma outra atividade, mas eu vou fazer uma metodologia então de perguntas. Eu vou dar o prazo primeiro para os da comissão e depois para aqueles vereadores que não fazem parte da comissão, em respeito, e dar um prazo de 2 minutos de pergunta. A secretária responde. Aí a gente pode estabelecer aqui se individualmente ou se a gente faz uma engenharia de 3 perguntas. O vereador João Flávio vai querer fazer pergunta? Vereador Pedro Tress vai. Carla. Então nós temos 4. Mara vai também fazer pergunta? Então nós temos 5 vereadoras que vão fazer as perguntas. Então quero registrar aqui a presença da vereadora Carla Cosi, a vereadora Mara Maroca, o vereador João Flávio, o vereador Pedro Tress, que não são da comissão, mas estão presentes. Então, vamos fazer o seguinte, nós fazemos 3 perguntas, começando pelos 2 da comissão. Vamos fazer os 2 primeiros da comissão e depois um bloco de 3, que são os vereadores que não são da comissão. 5 minutos é muito tempo. É tanta coisa assim para perguntar. A prefeitura vai até... Presidente, se me permita, estou aqui na condição de convidado e não como membro da nossa comissão, mas como Vossa Excelência bem colocou na sua fala de agora, é um tema muito sério, muito difícil, e sinto que também exige o tempo necessário para a gente poder explorar as várias dimensões e, enfim, assuntos da nossa cidade. Considero que 5 minutos é um tempo adequado. De forma muito democrática, vamos estabelecer o prazo de 3 minutos para cada pergunta. Primeiro, vereador a fazer o uso da palavra, vamos considerar que seja o vereador Juscelino, porque é membro da comissão e é o primeiro que estava aqui desde o início. Bom, pode fazer, por favor. Pode usar a tribuna ou da cadeira 3, porque são 5 vereadores. Depois vai ter resposta, então a gente vai ficar aqui mais de 1h30. Eu acho que é suficiente. Mais do que 3 minutos já vira bate-papo. Vamos ser técnicos e vamos fazer a pergunta de forma bem objetiva. Nós só queríamos a igualdade, porque a secretária teve o tempo, não teve tempo, ela falou à vontade. A secretária ela veio prestar conta. Sim, presidente. Vocês irão fazer perguntas, são coisas completamente diferentes. Eu penso assim, da Vossa Excelência como professor tem que ter capacidade de síntese. Fazer objetivamente o que você vai perguntar e ela vai responder. Não dá para se comparar você fazer perguntas para uma prestação de conta de uma gestão de 5 anos que tem muitos números a ser colocados. Vamos se ater à questão técnica de discussão da educação, vamos esquecer o palanque para outro momento. Peço a Vossa Excelência que pudesse nos ajudar nisso. Então, 3 minutos, eu tenho certeza. Eu também não serei tão rigoroso assim, que Vossa Excelência é um grande amigo e eu serei extremamente benevolente com Vossa Excelência. Eu agradeço, quero saudar a presença dos servidores e as servidoras da Secretaria de Educação, a qual tenho muito respeito e admiração, por ser do quadro também. Obviamente, a gente está aqui para fazer as questões para a Secretaria de Educação. Primeiro, deixar claro para a secretária que eu não tenho nada pessoal contra ela, e se ela está incomodada com o trabalho de vereador, porque o que eu faço é meu trabalho de vereador. E eu listei aqui, secretária, 2, 4, 6, 8, 10. Só hoje. 10 profissionais e famílias mandando mensagem para mim para ir nas escolas, pelo amor de Deus, nessas escolas, porque a situação não está boa. Parece que Vitória começou
a pensar em educação em 2021. Só quando o Pasolini foi eleito que Vitória começou a pensar em educação. E a narrativa da secretária que não ensinava a educação, não ensinava pobre. Uai, eu sou fruto da educação dessa cidade. Aprovado em concurso público, aprovado em mestrado de educação, fruto da educação e de professores e professores que têm 30, 35 anos de magistério. Estudei no CB Carlita Corrêa, no Alto do Morro da Piedade. Então, vir aqui dizer que a educação de Vitória não trabalhava com o pobre antes da gestão atual é uma incoerência, é uma inverdade. Havia desafios como permanecem os desafios atuais. Hoje são outros. Eu falei da pedagogia da maquiagem numa figura de linguagem com a pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança. Falei mesmo. E posso comprovar, Semei Rubem Braga não concluiu a obra. Eu tenho fotos. Quer que eu mostre aqui as fotos? Não concluiu a obra. O ar-condicionado lá funciona um dia sim, um dia não. As professoras falaram. Se quiser, podemos sair daqui agora, da Câmara, no final da prestação de contas, ir lá e ver quais salas estão usando o ar-condicionado. Eu não estou inventando. Semei Odila Simões, empresa renova, começou a obra, vai lá quando quer fazer a obra. Quem é o fiscal dessa obra, que não termina essa obra? 21 milhões de reais encaminhadas de escola, muito bom, mas só sai no diário, na conta não chega, demora para chegar. Cadê esse dinheiro que não chega na conta da escola? Pensar nos direitos, vamos pensar nos direitos das nossas crianças, que é fundamental, o direito de aprender, é o principal objetivo. Mas vamos pensar no direito de quem ensina. Os nossos professores não estão bem em Vitória, estão adoecidos. A Secretaria de Educação já podia ter mandado para o gabinete do prefeito e da prefeita agora as alterações necessárias na lei do bônus e outras legislações, porque é a secretaria que tem que fazer, como devia ter feito o organograma, que está todo errado, com gerência que não existe. O decreto de 2017 não está sendo respeitado e vocês não tiveram a competência para refazê-lo. E qual é o investimento de fato nós vamos fazer nos anos finais, que é o colapso da aprendizagem em Vitória? O colapso da aprendizagem é os anos finais, de fato. E o que é que nós estamos fazendo de investimento? Só um segundo, presidente. Vereador, para concluir. Tudo bem. Só um segundo. Nós temos a legislação 14644, que cria o Fórum de Conselhos. Hoje, nosso conselho de escola não tem um Fórum de Conselhos. Legislação nacional, Vitória não regulamentou ainda o Fórum de Conselhos. Se quiser, eu trago aqui o nome de todos os servidores da secretaria que estão nomeados em alguma coisa e que exercem outro papel, encaminhado ao Tribunal de Contas, para pedir o estabelecimento do novo organograma e a devolução do recurso de quem está exercendo papel que não deveria estar exercendo. Fiz o requerimento sobre a eleição de diretores, que foi o maior incômodo da senhora secretária, porque eu usei a figura de linguagem, amigos da secretária, e não foi em desrespeito e nem chamando nenhum diretor de incompetente. Mas que quando você pega a lista, da entrevista, do resultado final, da falta de transparência, que não sabe que pergunta foi feita para as pessoas, que as pessoas não têm muito acesso, tem que fazer vários questionamentos. Vereador. Vou concluir já, presidente. Eu sei, vou mas concluir. é exatamente aquilo que eu achei. Já falei o que eu devia. Já estou concluindo, obrigado. Né? Já estou agradecendo, obrigado. Eu só quero dizer, só para encerrar, que a gente tem que tratar as coisas com a urbanidade possível e dentro do limite de cada um. Eu não estou brincando de ser vereador. E nem a secretária está brincando de ser secretária, que eu sei e respeito o trabalho dela. E sei que ela sabe muito bem da legislação, faz muito bem o trabalho dela, nunca critiquei isso. Mas nós temos desafios que a gente precisa dialogar. Se a gente não dialogar, nós vamos entrar mais um colapso, assim como está acontecendo nas escolas de Jardim Camburi, que aí a SEMI para tudo para ir lá resolver o que depois, né, da situação acontecida. Aí, infelizmente, a gente não vai avançar. Então, assim, vamos ser dialógicos. Ser dialógico. Não adianta vir com ferradura, porque não vai resolver o problema. Próxima vereadora, vereadora professora Ana Paula.
Vereadores, só fazendo observação, vamos se ater às perguntas, para a gente ganhar o tempo, né, e ser mais objetivo. Boa tarde, nobre presidente da Comissão de Educação, vereador Monjardim, a secretária Juliana, né, o Marcelo do Sindiupes, todos os técnicos aí da SEMI, demais profissionais também que acompanham aqui essa prestação de contas. Primeiro, assim, tem chegado para a gente muitas reclamações de pais e familiares de estudantes e também de professores. E hoje eu vou me ater muito a essas colocações que têm chegado para a gente. Eu acho que a primeira é a comunidade escolar da escola JK. Né? A gente fez requerimento de informação, eles têm vindo aqui muitas vezes nos procurar, porque, né, a escola foi transformada em escola de tempo integral, está sobre obras, e o que eles questionam é que o canteiro de obras da escola não serve só à obra da escola. Né? É barulho, é caminhão, é perigo, e tem uma série de detalhes da obra também que são questionados. E aí, assim, o direito à educação daquelas crianças não está sendo respeitado, e nem dos profissionais, porque, de fato, está tendo muito impacto. E isso, né, é uma questão de planejamento mesmo. Outra questão que nos chegou é o CEMEI, Padre Giovanni, de turmas que estão sendo juntamento de turma, falta de auxiliar para poder ajudar no processo ali junto com as crianças e os professores. E essas são reclamações que se repetem muitas vezes. Nas outras vezes, né, nas outras oportunidades que a gente teve aqui, a gente sempre debateu sobre uma fuga de professores da rede municipal. E quando a gente olha os vários chamamentos de processo seletivo, e, por outro lado, vários pais afirmando que falta professor nas escolas, isso leva a gente a pensar em qual é o hiato que está acontecendo entre a contratação, entre o chamamento de concurso público, que a gente tem um concurso em andamento, e a todo momento, eu tenho certeza que todos os vereadores recebem essa cobrança por convocação no concurso, e aí tem um dado importante. Eu não costumo puxar saco, não, da Câmara de Vitória, mas tem um detalhe importante. Quando a gente vai tentar saber sobre as convocações, falta transparência no método usado pelo Executivo. A gente tem que pesquisar por cargo e não por edital. Isso dificulta. Diferente aqui do próprio sistema da Casa, da Câmara, que é muito mais transparente. Então, eu acho que cabe também pensar um pouco da transparência desse chamamento dos concursos públicos. Por último, senhor presidente, peço permissão aí para fazer duas contribuições. A senhora falou da questão da pandemia, né, das dificuldades, e nacionalmente a deputada Luciane Cavalcante, do PSOL, apresentou um projeto que se chama Descongela, para descongelar. Todo mundo que é da educação, da saúde, sabe muito bem o que é isso, né? Que no período da pandemia a nossa carreira não evoluiu. E aí precisa de regulamentação municipal para a gente recuperar os ganhos da carreira que nós não tivemos durante a pandemia. Então, a gente quer fazer essa provocação aqui. E, por último, juro que estou terminando, diante do agravamento das situações de violência dentro das escolas, né, das questões que envolvem saúde mental, o avanço de casos de racismo, de misoginia, a gente sabe que na estrutura da SEMI, a gente tem o NAAM, né? E a gente está fazendo uma indicação, que já está até protocolada, de ampliar o NAAM e territorializar.
Porque a gente entende que as dificuldades que atravessam a educação, no sentido de garantir que nenhuma menina sofra violência calada, de que ninguém sofra racismo e não tenha o devido acompanhamento, é importante que seja territorializado, e a gente quer fazer essa provocação também e faz a indicação pela territorialização do NAAM. Obrigado, vereadora. Secretária, considerando que esses dois vereadores são da comissão, eu vou pedir que a senhora pudesse responder a pergunta dos dois. Em seguida, a gente franqueia a palavra para os vereadores que estão presentes e que querem também fazer em ordem de inscrição. Quem seria primeiro? Pedro Trés, Mara e Carla? Pedro. Primeiro Pedro, por ordem de chegada, né? Pedro, Mara e Carla. Ok. Então, secretária, com a palavra. Bom, vereador Juscelino, o senhor começa trazendo que eu demonstro um certo incômodo em algumas questões. Eu queria te dizer ao senhor que eu tenho incômodo em várias, menos ser fiscalizada, mas acho que aqui nem é o espaço para isso e me disponibilizo, se o senhor quiser sentar, conversar, já coloquei isso aberto para esse diálogo, para que a gente entenda o que está acontecendo. Porque, de fato, a gente precisa avançar em muitas coisas dentro da educação, mas ser fiscalizada eu nunca tive problema. Nós respondemos requerimento de informação e eu sou uma pessoa, uma secretária, que tudo tem que estar em portal de transparência, tudo tem que estar aberto, vocês nunca foram impedidos de entrar em escola nenhuma, e a gente sabe que isso é um direito de vocês, é garantido isso enquanto direito, então, assim, eu não tenho problema quanto a isso, mas tenho problema quanto a algumas falas. E ao final da sua fala, o senhor falou, não adianta vir de ferradura, vou entender que não era para mim. Porque eu comecei a minha fala aqui falando hoje sobre violência institucional, violência de gênero, e eu espero que essa ferradura não tenha sido eu que estava com ela, né? Uso salto 39, mas um bom saltinho, estou sempre muito alinhada. Então, espero que não tenha sido para mim. Bom, em relação às coisas que o senhor traz, o CEMEI Rubem Braga está em obra, e não foi entregue essa obra. A gente fez um edital, a gente fez o início da obra, e ele está em obra. Em nenhum momento foi dito que essa obra foi entregue. Então, de fato, sim, os ar-condicionados não estão ligados, porque eles nem tinham. Hoje, se ligar, tem risco de incêndio, porque está concluindo a parte elétrica, que já está na EDP, e agora depende da EDP fazer a ligação. Assim que a EDP fizer essa ligação, a gente vai abrir. Então, Rubem Braga em relação a isso. O Odila está em obra e obra com criança. A gente, de fato, não tem o mesmo ritmo de obra vazia. Quem já fez alguma obra em casa sabe a poeira que dá, barulho que dá, toda a complexidade que é fazer uma obra. E obra, quando você faz manutenção, é diferente de uma construção. Você vai quebrar alguma coisa, descobre outra, traz outras e tal. Então, nesse sentido, a gente tem realmente um ritmo menor nas obras, com as crianças, por conta da responsabilidade. Mas a gente não deixa de fazer, tanto que fizemos 100% aí, em todas as escolas de Vitória, 100%. As 106 passaram por alguma intervenção, manutenção e obra e reforma. Todas. Algumas foram macro-reformas. Tivemos reformas de 4 milhões, junto com criança. E aí está a equipe da Gama entendendo a complexidade que é. Mas tivemos reformas pequenas também, como às vezes um banheiro, uma cozinha, alguma coisa que a gente consiga mexer. Sobre o organograma, a gente de fato fez aí, promoveu algumas alterações como teste e que já está sendo regulamentado, porque a gente de fato estava testando a própria funcionabilidade. Antes não era funcional. Antes, por exemplo, quem ficava com a parte de recurso era diferente da pessoa que autorizava a obra. E muitas vezes isso traz complexidade interna que limitava a fluidez do trabalho. Então foi feito sim uma readequação das funções, a gente trouxe isso como proposição, ninguém foi prejudicado, pelo contrário, as pessoas foram ampliadas e tiveram essa condição de fazer mais, porque hoje está funcionando, né, os fluxos internos, mas o senhor tem razão nisso e a gente já está encaminhando aí para poder solucionar. Em relação ao investimento dos anos finais, eu convido que o senhor vá conhecer um pouquinho, e pode ir na SEMI também, ouvir, porque hoje a gente tem de escola, pré-IFES, aprovação em todos os resultados, tivemos o maior crescimento no IDEB, em proficiência de português e matemática, tivemos a maior redução de desigualdade, então tem muito investimento, mas concordo que os anos finais é um gargalo. Em relação ao conselho de escola, nós temos ali o Rafael,
que lida diretamente com o Conselho de Escola, já que a Eline está de férias, mas vou pedir para verificar essa questão do fórum, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Mas houve fortalecimento do Conselho, inclusive está tendo formação para todos os conselheiros. É algo que a gente valoriza muito e que, de fato, a gente trabalha para que as crianças mereçam. Em relação à Ana Paula, ela traz aí algumas reclamações do JKO, vereadora, e em relação ao canteiro de obras, de fato ele é utilizado por um lote. Na parte de manutenção e reforma, a gente trabalha com loteamento. A gente não contrata uma empresa para cada escola, porque isso teria um tempo muito distante, é diferente quando é licitação. Então, nesse caso, ele é um canteiro do lote, que ele atende as escolas da região. Mas ele funciona num espaço que não funcionava antes, e eu vou pedir para verificar essa questão do risco que você traz, que eu desconheço essa informação. O que a gente tem é que, de fato, é um canteiro externo, mas que atende a mais de uma escola. Aí, como a senhora está trazendo, vou pedir para a gente acompanhar. Padre Giovanni e falta de profissional e fuga, né, acho que você traz aí um combo de situações, e eu queria só retornar algumas coisas. Acho que a gente precisa sempre brigar por salário, e é justo, é digno. Professor é uma das profissões que transformam o mundo e que hoje não tem nenhuma valorização social enquanto sociedade mesmo. Então, é diferente. No outro dia eu falei isso. Eu vou no interior, a cidade da minha avó, a minha tia foi professora lá de arte a vida inteira. Aonde eu chego, eu sou a Juliana, sobrinha da dona Marta. E é isso. A cidade conhece a dona Marta, a cidade traz isso como uma referência. E a gente foi perdendo isso. Então, acho que valorização salarial é importante, como valorização social e outros cuidados também que precisam trazer. Mas eu queria lembrar vocês que, na nossa gestão, o magistério recebeu um aumento de 55,72%. Continua insuficiente? Continua. E a gente precisa brigar por isso, isso é um convite a todo mundo. A SEGES tem feito estudos muito sérios em relação a isso. Só que é importante a gente trazer que o gargalo foi anterior. Vitória ficou 9 anos sem aumento. Então, quando a gente chega, por mais que a gente tenha dado 55% de aumento, 157% do ticket, ainda precisa melhorar. Então, existe um histórico, de fato, aí, que traz essas situações. E a questão do NAAM, a gente também tem estudado sobre essa questão de território. Hoje a gente fortaleceu os encontros territoriais, então, junto com a saúde, com a assistência, com a educação, a gente tem encontros intersetoriais mensais por território, e a gente tem estudado aí em como ampliar, porque como a senhora trouxe, o NAAM foi uma criação da nossa gestão, que precisa ser fortalecido, né, mas que tem feito um trabalho lindo ao combate e enfrentamento de toda forma de violência e violação das nossas crianças e também profissionais, né, porque ele aborda todo mundo. Então, muito obrigada. Esse é da SEGES. Aí está com eles, mas eles estão sabendo e estão fazendo estudo. Acho que veio até dessa indicação aqui também. Mas quem faz esse estudo é a Secretaria de Gestão e Planejamento. Ok? Então, agora vamos abrir para os demais vereadores. Primeiro, o vereador Pedro Tress. Vai falar daqui? Ou... Sim, com toda... Desejar uma ótima tarde à secretária, agradecer sua presença mais uma vez nessa casa e cumprimentando também a todas e todos os servidores da nossa educação municipal, na pessoa da Ivânia, que foi uma excelente diretora da nossa comunidade. Obrigado, querida, por ter vindo e obrigado pelo serviço que prestou para a nossa Jardina Penha querida e agora num novo desafio na secretaria, se não me estou enganado. Secretária, primeira pergunta, fiz algumas perguntas, acho que vai ser rápido, espero não precisar das campainhas do meu presidente. E a primeira pergunta que faço é se o município vai participar do FUNPAES 2026 esse ano. O edital já está aberto, imagino que a senhora saiba, naturalmente, mas é uma pergunta que faço por uma defesa, enfim, desde o início do meu mandato, desde antes do mandato, na verdade, a defesa que faço é que Vitória deveria buscar, e aí, em todas as áreas, inclusive na educação, buscar recursos para poder fazer mais para o nosso município. O FUNPAES, para quem não sabe, é um edital de transferência de recursos para apoio à educação básica do governo do estado para os municípios. Ano passado a gente conseguiu, pela primeira vez, né, que Vitória fosse contemplada nesse edital. Felizmente, para a nossa comunidade querida lá em Jardina Penha também. Esse é um tema que eu quero falar com a senhora daqui a pouco. Por falar em rankings, a senhora falou bastante dessa questão de rankings, tocou nesse assunto agora respondendo também aos vereadores, mas eu preciso voltar no assunto da remuneração dos profissionais da educação, pois
a mesma palavra que a vereadora Ana Paula usou é que eu usaria, vou usar agora, dessa fuga dos profissionais da nossa rede e de como que é difícil não concluir que essa fuga se dá pela questão da remuneração. Eu considero a resposta que a secretaria e que o município dá sobre o percentual a resposta possível, eu compreendo, mas se o valor inicial é baixo, aumentar 40 e poucos %, vai continuar sendo baixa a remuneração, para que Vitória não continue em último no ranking da remuneração da educação da nossa região metropolitana. Fica esse nosso reforço da importância da centralidade da questão do salário. A gente sabe, trabalhadores em geral, que salário não é a única coisa que faz a gente querer trabalhar em algum lugar ou querer ficar em algum lugar. Outros elementos entram nessa dimensão de decisão de se mudar de trabalho ou de ficar num lugar, mas é impossível negar que o salário não desempenha um papel importante nessa decisão, e isso fica também destacado na nossa rede de educação municipal. Além disso, secretária, já havia, na verdade, a promessa da reforma dos vestiários na MF Belas Artes e Pinote, em Jardim da Penha, que essa reforma seria feita junto com a quadra. Eu estava lá, primeiro como conselheiro, depois como vereador, acompanhando a reforma ali, que atrasou, e com a equipe da reforma eles já falavam que fazia parte do escopo deles, eu peço mais 30 segundos, presidente, do escopo deles a reforma dos banheiros aí embaixo, que chamava de vestiário, para poder encaixar na questão da obra da quadra, e ainda não foi feito, e também cobrar uma demanda da nossa comunidade, Jardim da Penha, sobre a reforma do auditório também da MF Heber Lousadas e Pinote, e como falei que trataria do CEMEI e Zenaide, a senhora vai lembrar, a primeira reunião nossa no começo do ano passado foi pedindo uma coisa, basicamente, que era o cronograma de obra do nosso CEMEI e Zenaide, uma demanda antiquíssima da nossa comunidade, que a gente estava animado para poder ver acontecer aquela reforma. Eu pedi o cronograma e não recebia, e eu não entendia por que eu não recebi o cronograma. Agora, já mais de um ano depois, eu consegui compreender, enfim, houve questões, as classificações das empresas e tal, mas é você que está apertando a campainha? Não estou te vendo? É minha técnica, né? E aí, já concluo, a gente perdeu a oportunidade de começar, a senhora acabou de falar da importância de fazer, que é possível fazer a obra com a escola cheia, mas da importância talvez de fazer com a escola vazia para andar mais rápido. A gente perdeu a oportunidade esse ano de começar a obra com a escola vazia e fica enfim, por múltiplas vezes fica a minha cobrança, meu pedido para que não eu receba, mas a nossa comunidade receba o cronograma da obra da reforma do nosso CEMEI, pois foi muito cobrada, muito esperada, vamos acompanhar a execução dela e a gente quer que ela se conclua e chegue ao final o quanto antes, com toda a segurança que nossas crianças merecem, naturalmente. Muito obrigado, secretário. Próxima vereadora, a vereadora Mara Maroca. Aproveitar a oportunidade, registrar aqui um ato de nobreza, de grandeza da vereadora Mara Maroca hoje. Hoje nós apresentamos em medida de urgência, urgentíssima, secretária, um projeto de lei da minha autoria que é a carteira para os primeiros socorros para as crianças que têm epilepsia. E a gente vai fazer, através do QR Code, orientar as pessoas que estiverem em um ambiente e alguma criança, porventura, passe a ter uma crise, para poder socorrer e evitar muitos óbitos, né, que a gente vê pelo Brasil afora. E na sessão, quando foi colocada a matéria em votação, tinha um projeto semelhante da vereadora Mara Maroca, já de algum tempo atrás, e ela, de forma muito bacana, pensando realmente nas pessoas que mais precisam desse projeto, assinou comigo e juntamente com o vereador Anderson Gode como coautores, abrindo mão do projeto dela, e nós colocamos em medida de urgência, aprovamos hoje, e se Deus quiser, nos próximos 15 dias, mais tardar um pouco mais, nós já estaremos sancionando essa lei, que é de grande utilidade pública para a sociedade, sobretudo para aqueles que sofrem, né, com a epilepsia. Então, Mara Maroca, quero de público agradecer a sua grandeza, a sua nobreza, porque é assim que se faz política, é pensando exatamente naqueles que mais precisam, e hoje você deu uma demonstração se desprendendo de qualquer vaidade, qualquer posse de autoria, mas sim para servir as pessoas que mais precisam. Então, quero te agradecer imensamente
pela grandeza, pelo carinho, respeito, e a gente, o que mais importa é que nós juntos, eu, você, o vereador Anderson, e os demais vereadores, que nenhum projeto de lei aqui consegue se tornar uma realidade sem aprovação no quórum mínimo. Então, sempre um projeto de lei, por mais que seja autoria de um único vereador, ele tem sempre a participação de toda a casa, porque é assim que se faz política pública. Então, mais uma vez, obrigado de público pelo carinho e pela dispreza de poder nos auxiliar e ajudar a aprovar esse projeto do dia de hoje. Então, com a palavra, a vereadora Mara Maroca. Boa tarde a todos. Foi como a secretária Juliana falou, Leonardo. Isso aqui é passageiro. E a gente tem que plantar a semente do bem. E é assim que eu quero fazer a política, plantando a semente do bem. E olhando, analisando ali, secretária, a cada avanço que teve no ensino da educação, é prazeroso ver um aluno que não sabia ler, tá lendo, mas quero parabenizar os profissionais que estão na sala de aula, que estão lá trabalhando com amor e toda a dedicação da SEMI na sua parte. E quero fazer 2 pedidos aqui, a respeito da obra da Magnólia, lá da ilha, do Leni, e a escola Mauro Braga. Eu estive visitando lá e está precisando de um olhar naquela escola. Porque se a gente quer ver mais resultados assim, temos que ter um espaço digno para os profissionais, para os alunos e a valorização dos professores. Boa tarde a todos. Obrigado, vereadora. Agora passar para a última vereadora inscrita, a vereadora Carla Costa. Queria também aproveitar, registrar aqui a presença do meu amigo Ricardo, que está aqui, faz um belíssimo trabalho também lá na Secretaria de Educação. Ricardo é um grande profissional, tem um grande respeito e estima. Obrigado pela presença também. Presidente, Maroca deixou 1 minuto e 44 para mim, tá? Então, segura essa campainha aí e para de tocar ela. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vossa Boa Excelência tarde. quer só 1 minuto e 44, é isso? Começa não. Boa tarde, secretária Juliana. Boa tarde a todos os servidores que estão aqui. Boa tarde aos nossos companheiros do Sindiups. É sempre uma honra e um momento importante de troca. Já tive a oportunidade, secretária Juliana, de falar com você que eu acredito que eu reconheço os desafios de gerir uma pasta como essa. E eu usei, inclusive, o termo de trocar a roda com o carro andando. E a gente entende isso que vocês fazem e respeita o desafio. Mas o que nós temos observado nos últimos anos, já não dando mais o benefício de uma gestão que começou após uma pandemia e que estava começando, é uma falta de organização no que diz respeito às obras. Eu digo isso porque eu fiz a visita a uma escola que estava com uma questão de obra atrasada e os pais reclamaram e abri uma caixinha no Instagram para perguntar quais escolas que os pais gostariam que fossem visitadas. Ceciliana Bel Almeida, João Bandeira, Cida Barreto, Ana Maria Chaves, Cecília Meirelles, Ernestina Pessoa, Hamilton Monteiro, Mauro Braga, Menino Jesus, Maria Nazaré Meneghelli, Aura Marques, Aristóbulo Barbosa Leão, Edna Matos, Marechal Mascarenhas, Tomás Tomasi, Lenir Bortolotti, Francisco Lacerda Guiar, Magnólia Dias, Maria José Costa Moraes e Álvaro de Castro Matos, com a inclusão de que por falta de denúncia de falta de professores de educação especial e sem professor regente do 3º ano. Eu consegui visitar 2 ou 3 escolas, porque são muitos temas, mas meu colega Jocelino visitou 68 escolas. A bancada do Partido dos Trabalhadores entende a educação do município como uma prioridade, e a gente tem visto e sentido falta de organização em algumas questões, principalmente no que diz respeito essa questão das obras atrasadas e acontecendo com os alunos em sala de aula e esses desafios. A falta de organização. Para a UBS de Jardim Camburi, por exemplo, teve obra acontecendo meia-noite, teve obra acontecendo com extra quantidade de pessoas trabalhando para que o prefeito pudesse entregar à época. Por que com as escolas e com o retorno às aulas, uma atitude como essa não funciona da mesma forma? Então, são perguntas que a gente recebe. Por outro lado, eu quero questionar, com muito respeito ao Instagram, inclusive, que tem sido uma forma de denúncia deles, o pessoal do magistério que fala. O desafio das pessoas que não querem mais ficar na rede de Vitória. Vitória que já foi essa menina dos olhos e que muitos profissionais hoje largam a rede na menor das oportunidades por conta de um ambiente difícil de se permanecer. Mesmo com concurso válido, abriu-se novo processo seletivo, inclusive cobrando para que as pessoas fizessem essa nova prova. Então,
por que isso está acontecendo? Por que tantas chamadas para dedicação temporária, ao invés de chamar os concursados, que estão aprovados no concurso, em listas de espera, esperando ansiosamente por isso? É o que o chat agora, para quem está acompanhando no chat, é a pergunta que está rolando. Todo mundo quer saber por que não chamam os aprovados do concurso, secretária. Por último, mas não menos importante, eu fiz um questionamento já levado ao Ministério Público e também ao Ministério Público de Contas, e eu quero saber qual o critério utilizado pela SEMI para alterar a cor dos equipamentos públicos de educação e por que está sendo utilizado, qual foi o critério de escolha para que todas as escolas entregues por essa gestão tenham exatamente o mesmo tom de azul e o mesmo tom de amarelo da campanha do prefeito Pasolini e da prefeita Cris Amorini. Ótimo. Então, a secretária vai responder as perguntas dos 3 vereadores. Antes, queria registrar também a presença da ex-vereadora, que por 5 mandatos nessa casa, Neuzinha de Oliveira, que está aqui, que muito já fez pela educação da nossa cidade. Está ali ao lado, né? Parabéns, salve de palmas, merecedora. Está ao lado da nossa querida amiga Cristina. Estou me lembrando aqui do baile vermelho e preto do Náutico. Você de preto, ela de vermelho. Tá bem? Tá bacana aí. Bom, então vamos passar aqui a palavra à nossa secretária Juliana para responder aos vereadores Pedro, Mara e Carla. Obrigada, eu mudei de lugar aqui, aquele microfone estava dando eco, e aí acho que fica melhor aqui. Vamos lá. Pedro, ele pergunta em relação ao FUNPAS, e todas as edições que tiveram, nós fizemos inscrição, então vamos continuar fazendo. Esse aqui a gente já está separando documentação, que tem toda uma documentação. Em alguns casos a gente foi negado, mas tivemos aí, o último caso foi essa aprovação lá do CEMEI Zenaide que ele traz, então isso ok, já estamos fazendo aí dentro do prazo. A remuneração dos servidores, eu penso que eu já respondi, acho que a gente tem olhado para isso, avançado, mas reconhecido também o achatamento que teve histórico, e isso foi um grande problema. Se a gente fala aí, são anos sem aumento, e isso a hora que você traz fica muito difícil. Então, assim, a gente precisa fazer? Precisa. Mas precisa olhar também com seriedade para o quadro do magistério. Né? Pensar que hoje Vitória já investe mais do que o Fundeb permite. Assim, não é que permita, mas o valor mínimo que o Fundeb determina é 70%. E a gente já investe mais de 100%. Então, quando a gente pensa isso, a gente tem que pensar em custeio, em responsabilidade. Eu tenho 20 anos de servidora e já tive salário atrasado. E a gente sabe que isso era uma realidade no passado, né? Tanto que eu tenho 2 redes até hoje, porque na época eu não tive coragem de migrar para ter uma rede só, porque a gente precisava pensar que se uma atrasasse, você tinha como ter a outra. E isso era a realidade que a gente encarava. Então, assim, quando eu penso em aumento, eu vejo que os professores merecem, precisam, e a gente tem estudado e trabalhado para isso. Mas eu também trago esse reconhecimento que tem que ser responsável, porque senão é custeio. Senão daqui a pouco a gente está com o salário atrasado de novo e a gente está com outras situações que eram bem piores. Então a gente precisa cuidar um pouco disso. Em relação ao vestiário do Weber, vou te dar uma boa notícia, já está acontecendo a obra no auditório. A gente fez aí algumas alterações e algumas intervenções, né, de plano. Então, hoje a gente tem o auditório, a gente tem a sala da educação especial, a sala de recurso e o vestiário. Então, tem algumas coisas aí acontecendo no Weber, mas a obra está acontecendo. Em relação ao cronograma, né, ele traz aí alguma questão do Zenaide, e o próprio vereador, quando pergunta, ele já vai um pouco respondendo dos desafios que aconteceram durante a obra, mas no período sem criança a gente fez a rampa do acesso. Então, também são escolhas. A gente começa, quando faz um planejamento, e aí, permita-me discordar, vereadora Carla, com muito respeito, vou chegar na sua, mas é porque falando disso, não falta organização, é muito organizado, eu tenho o planejamento de cada uma. O problema é que é excesso de obra. E aí o que eu converso muito com a minha equipe é isso. Eu acho que quem não faz não apanha, sabe? A gente quer fazer muito e aí acaba tendo muita obra para gerenciar. Mas eu tenho o cronograma de cada passo. E, obviamente, a obra tem os seus desafios. E aí, nesse sentido, a gente fez uma escolha de sem criança mexer na rampa, que era a rampa que dava acesso para as salas. Então, isso não daria para fazer com criança. Vereadora Mara, parabenizo, então, aí pelo projeto hoje aprovado, vereador, também. A gente aplica o protocolo da calma nas escolas, a gente trabalhou aí com a Associação de Epilepsia, fizemos formação para todos os nossos professores. Hoje a gente tem a formação tanto para a parte de primeiros socorros, quanto para a questão da epilepsia. Então, parabenizo pela iniciativa, porque é silencioso, né? Não é algo que as pessoas falam e na hora que acontece as pessoas se assustam e muitas vezes, por se assustar, não conseguem fazer os primeiros procedimentos e acaba tendo lesões, inclusive, por falta de conhecimento. Sobre o Magnólia,
né? A gente está lá em obra, a gente já fez a demolição, avançou bastante, tivemos uma visita semana passada, e aí, se a senhora quiser, também a gente pode sentar e eu te trazer todo o cronograma do Magnólia específico, mas a gente precisou também mexer em alguns pontos lá por conta da fragilidade do terreno. Lá tem toda uma questão de ser do mangue, vocês mais que eu sabem explicar sobre isso, mas são os desafios das obras quando se faz ali naquele terreno, tipo de terreno mesmo. Então, algumas intervenções que estavam previstas foram reconsideradas e aí a gente levou um tempo maior para isso. Mas agora já tem o caminho do que fazer. O Leni, a gente tem data da mudança já. Ficou 5 de junho, não ficou? 5 de junho, vamos para o Leni novo. É um Leni improvisado. A turma que tocou o Leni. Esse é o padrão de Vitória. Vitória, quando a gente pegou um prédio alugado em Jardim Camburi para transformar em escola, a gente teve que fazer um investimento de quase R$500 mil. Era uma escola particular que funcionava lá e a gente precisou fazer um investimento alto para colocar no padrão da nossa rede. E aqui também foi o mesmo caso. A gente está transferindo o Leni para um prédio improvisado e para isso a gente teve que fazer obra lá. E a obra não estaria pronta com a cozinha. Então, por conta disso, a gente conversou com a comunidade, ficou a obra para dia 5 de junho, a mudança, que é um feriado. Aí a gente consegue fazer a mudança e logo depois começa para que a gente consiga avançar na obra do Flá também. E o Mauro Braga, concordo plenamente com você. A gente tinha uma diretora lá muito boa, muito competente, mas ficou muitos anos, a Denise, e ela se aposentou. Entrou uma nova diretora que não pôde ficar, né? Ela, por questões pessoais, ela pediu para sair e agora está com um novo diretor. Então, nesse momento, toda vez que tem troca de gestão, a gente tem também um olhar para aqueles espaços. Hoje cedo, primeira agenda do dia, eu fui visitar uma escola, que mudou o diretor também. E essa nova diretora, por exemplo, destralhou, tirou armário, tirou tralho, tirou coisa, porque é isso, a pessoa chega com um olhar, trocou sala de educação especial com sala de planejamento, reorganizou o que faz parte. Então, lá o Mauro Braga, concordo, está na nossa lista de prioridade, mas a gente vai só aguardar essa mudança aí de transição de diretor, que dia 19 tem eleição, e aí a gente já começa a obra com a pessoa nova. Tá? Vereadora Carla, então, sobre a organização das obras, eu concordo que... Não, concordo não. Eu concordo que a gente precisa ter esse cuidado, que eu falei na outra resposta. Concordo que a gente precisa ter esse cuidado quando faz obra com criança, vereadora, mas a gente tem uma decisão a tomar. Ou é não fazer, porque quando você aluga um espaço, além de ficar oneroso, você mexe na vida das famílias. A senhora é mãe recente agora de bebê. Se tiver que mudar a logística de ficar, você não tem rede de apoio. Então, para as famílias não é funcional. Quando a gente tira a criança de um lugar, para levar às vezes para 4 ruas depois é um transtorno, porque a gente tem, de fato, esse desafio. A gente já teve obra até 2 horas da manhã, o vereador acompanhou, por exemplo, no Zenaide, sábado, domingo, feriado, até 2 da manhã acontecendo. Então, assim, quando tem uma necessidade, às vezes uma emergência, destelhou um lugar, tirou água lá, inundou, você precisa cuidar disso, a gente não tem tempo de trabalho. Mas a gente precisa pensar que as obras que a gente faz são obras que atravessam a gestão toda. Então, não dá para trabalhar na emergência o tempo inteiro. A gente precisa trabalhar, de fato, com cronograma. Mas é possível ampliar esse olhar aí. O desafio de quem não quer ficar, e aí você traz a questão do ambiente, não só de salário, mas de saúde do trabalhador, eu queria só trazer uma informação que é nacional. Hoje o Brasil vive o apagão docente. Se a gente não cuidar do professor, a gente não vai ter mais professor daqui a pouco. E não é sobre Vitória. Por exemplo, nosso município vizinho, que tem um ticket bem maior que o nosso, está com falta de professor. Então, não é só salário. Não significa que a gente não precise cuidar de salário. Mas a gente precisa cuidar realmente do fazer pedagógico. Não está simples estar dentro de uma escola, não está simples relacionar com pessoas, com os outros familiares, com a pressão, com as polarizações políticas. Por isso eu trago que a questão da educação devia ser suprapartidária. Porque quando a gente tem uma brigaiada política, uma miudeza, não sei o que, isso perturba quem está na sala de aula tentando fazer. E o Brasil precisava encarar isso com mais seriedade. Então a gente tem, de fato, vivido a falta do professor e é reconhecido como pesquisa já internacional do apagão docente, é o nome que eles têm dado. Processo seletivo de cobrança, aí eu vou pedir que você converse com qualquer diretor sobre a diferença do que é ter um professor DT qualificado, pelo processo qualificado ou pelo processo simplificado. Por que eu trago isso? Quando o processo é simplificado, só é considerado tempo de serviço e idade. O critério de desempate é a idade do servidor.
E aí não é uma questão de etarismo, a gente tem excelentes trabalhadores com mais de 70, inclusive na educação a gente tem professores até com 74, que só é compulsório com 74. Mas a gente tem, quando faz o processo qualificado, prova. Você consegue trazer pessoas que estão antenadas com a pedagogia atual, com os desafios modernos, com a galera que acabou de sair da graduação e que está precisando chegar nessa sala de aula. O qualificado, ele traz, de fato, qualidade. E, por isso, a cobrança da prova. E aí, quando você fala assim, mas por que se tem efetivo? Eu, por exemplo, sou efetivo em 2 lugares. Sou no Estado e sou em Cariacica. Tem um DT no meu lugar. Porque a minha cadeira de efetivo, eu volto para lá. Vitória tem diversos profissionais que não estão. Quem está afastado para sindicato, quem está afastado para direção, quem está afastado para outros órgãos. Essas pessoas estão em outros lugares. Então, DT a gente vai sempre precisar. DT cobre licença médica. Hoje a gente tem afastamento de 3 professores por dia, se fosse linear. Se fosse linear, por dia, por escola, são 3 afastamentos. A gente vai precisar de DT. Vamos precisar de DT para os Sons da Ilha, GENV, recomposição de aprendizagem, pré-IFES, que são projetos. A educação maker, são projetos que a gente depende de DT. Então, DT sempre vai ter. O número de efetivo depende cargo a cargo, e aí a gente tem alguns cargos que a gente não precisa mais, a gente já ultrapassou, como eu dei exemplo de cabeça de história, geografia, salvo engano, mas tem outros cargos que a gente precisa fazer, e é por isso que a gente tem feito esses chamamentos, como eu botei aqui na apresentação, mais de 800 nomeações na nossa gestão de efetivo, porque também teve o primeiro concurso de Vitória, foi em 91. Então, a gente está começando a ter a galera que está se aposentando agora desse primeiro concurso. Tá? E sobre a cor, a gente vai responder ao tribunal, mas nós trouxemos a padronização no início. Foi bem antes de qualquer coisa. Lá em 2021, a gente já estava pintando de azul e de amarelo, que não tinha nada a ver com essa cor de campanha. Eu até vi no dia o vídeo que a senhora postou aqui e tal, que foi feito aqui. Então, assim, a gente vai responder judicialmente para isso, mas isso foi realmente uma padronização. Foi algo que a gente trouxe, ainda brincou, que era amarela Mauri, que aí quem é da Gamo sabe, está lá desde o início disso, porque foi uma vez que eu fui no Sinclair Phillips, e quando, antes de chegar no Sinclair, o Sinclair fica no alto de uma escadaria. Eu olhei um equipamento público totalmente amarelo e falei, gente, e aquilo ali, o que é? É o CEMEI. Eu falei, nós precisamos dar visibilidade às nossas escolas. Então, demarcar, trazer os nossos equipamentos com cores chamativas, você pode ver os CEMEIs, tem laranja, tem vermelho, tem azul, tem amarelo. Os CEMEIs, eles são todos coloridinhos. E a EMF, que a gente atende até 9º ano, crianças aí, né, adolescentes, a gente padronizou com 2 cores, que era o azul e o amarelo. Mas era muito mais pensando no destaque, na visibilidade, do que em qualquer coisa. Mas isso a gente vai também responder aí aos órgãos de controle, conforme a senhora colocou. Tá bom? Acho que é isso. O vereador João Flávio quer mandar uma mensagem para a secretária? Agradecer, um agradecimento. Então, por favor, como não fez pergunta, então vamos fazer um agradecimento para que a gente possa encerrar a nossa... Secretária Juliana, boa tarde, primeiramente, a todos, né? Eu quero aqui agradecer que eu recebi informação ali que logo, logo, o CEMEI Pedro Ferroz, no bairro Bonfim, será totalmente reformado e climatizado. É um anseio antigo da comunidade, que por muitas vezes eu ouvi de gestões passadas falarem que não poderia botar ar-condicionado, senão as crianças iam fazer mal para as crianças. Quero te agradecer pelo Ferroz e também pelo Laurentina, porque os moradores de Consolação têm me cobrado muito. E eu recebi informação do Tiago e do Trajano aqui, que logo, logo, esses 2 CEMEIs serão publicados editais para estar sendo totalmente reformado e climatizado. Mais uma vez, gratidão. CEMEI Pedro Ferroz foi um pedido do nosso mandato, né? Começa não, Léo, começa não. Aí. Olha só, presidente, só para ser justo... Não, só para ser justo, o CEMEI lá do Morro da Piedade também está recebendo climatização. Nossas crianças do Morro da Piedade, até o final do ano, vai ter ar-condicionado. Eu não falo mentira, eu falo a verdade. O que tem que ser dito vai ser dito. E a secretaria está fazendo a obra lá na Piedade. Parabéns. Não está parado. Isso. Senhor presidente. Sim. Tudo bem? Eu queria... Pergunta para o senhor, já que eu não posso perguntar para a secretária de novo, né? Olha o subterfúgio, hein? Fala, vereadora. Eu acho que a Juscelina ia falar a mesma coisa que eu. Não, eu queria saber, a gente fez um convite pela Comissão de Educação, aqui. E aí sim. Eu queria saber se a secretária... Ficou para que dia?
29 às 19 horas. 29 às 19 horas. Ok. É porque, na verdade, o sindicato, né, eu convidei em respeito pelo ele representar uma classe, né, mas como é uma reunião da comissão, a prerrogativa são dos vereadores e da secretária vai prestar conta. Mas, em razão de respeito, o Marcelo, quero até agradecer a sua presença, e por isso colocando ele na mesa, mas se ele quiser só dar uma fala no caso de boas-vindas, porque não é permitido nesse regime, dentro do estatutário, do regimento interno da casa, perguntas ou qualquer questionamento. Mas é em respeito à sua figura, que sempre, de forma muito educada e muito combativa, sempre está aqui buscando melhorias para a classe. Eu tenho um respeito, profundo respeito pelo senhor, e então por isso convidei para estar à mesa, por tudo que você representa para a educação do nosso município, né? Mas, secretária, primeiro, antes de finalizar e agradecer a sua presença, eu quero parabenizar os vereadores, porque tiveram uma conduta, essa é a conduta republicana, fazer os seus questionamentos, suas perguntas, de uma forma respeitosa, sem agressão, é essa política que a gente deseja. Eu fico muito feliz, porque nós respeitamos a condição de oposição, aqui estão os vereadores do PT, do PSOL e do PSB, além dos vereadores do Progressistas, e também do MDB e eu do Novo, mas a gente sabe que o pessoal PT e PSB são uma oposição na casa, fizeram os questionamentos de forma legítima, republicana, mas com muito respeito, e é assim que a gente quer conduzir sempre o nosso trabalho. A secretária, mais uma vez, demonstrando o seu equilíbrio, sua capacidade técnica, sendo muito transparente, mostrando os bons resultados que Vitória tem alcançado na gestão da educação do município. E eu fico feliz, porque a gente fecha essa reunião depois de 2 horas de discussão e debate, mas com a sensação de dever cumprido, a sensação de convivermos em um ambiente harmônico, mas, acima de tudo, a certeza de que a educação está evoluindo cada vez mais na cidade de Vitória. E esse é o sentimento de todos nós, até porque na nossa comissão nós temos hoje 2 professores, o professor Juscelino e a professora Ana Paula, e a gente percebe que nos seus questionamentos, embora sejam legítimos, mas eles são infinitamente inferiores sobre aquilo que você tem oferecido de bom para a sociedade. Então, fico feliz. Parabéns, secretária. A gente sai daqui a uns dias teremos mais um novo debate sobre a questão de diretores, acho que alguma coisa do sindicato que foi solicitado, não sei se é do Sindiups, ou se, né? Mas a gente vai estar aqui mais uma vez debatendo a educação da cidade, mas também fico ansioso para que em breve você me mande a mensagem já com a data, para que a gente possa lançar o cartão de estudante eleitor, que é uma conquista muito grande. E aí também quero agradecer a presença do nosso subsecretário Juscelino Fraga, que tem trabalhado muito, né, nessa interlocução da Câmara com a Prefeitura Municipal de Vitória, nos ajudado muito a construir muitas coisas importantes para a cidade. Parabéns também, Juscelino, obrigado pela presença de sempre. No mais, encerro a presente comissão, já convocando a próxima, que será realizada no dia 29 deste mês, às 19 horas, neste plenário. Obrigado a todos presentes e um grande abraço para todos. Muito bem.